Para a grande promoção do meu irmão, meus pais deram a ele um Rolex. Para o meu. Tenho 28 anos e meu nome é Adam. Não falo com meus pais há mais de um ano. Só essa frase já parece surreal, considerando que eu costumava ser o garoto que ficava acordado toda noite só para dizer boa noite a eles. Eu achava que, se me esforçasse o suficiente, boas notas, troféus, até piadas na hora certa à mesa do jantar, talvez eu conseguisse o que meu irmão Darren parecia ter nascido tendo, a aprovação deles. Darren tem 31 agora. E, para meus pais, ele sempre foi o cara, astro dos esportes, fala mansa, o tipo que posta uma selfie de terno e ganha 800 curtidas antes do almoço. E, para ser justo, o Darren não é um vilão. Ele só é o menino de ouro que nunca precisou lutar por nada. Quando ele foi promovido a VP regional numa firma de marketing mediana, meus pais fizeram uma festa tão extravagante que você pensaria que ele curou o câncer. Champanhe, sushi com buffet, um quarteto de cordas no quintal. O ápice, deram a ele um Rolex na frente de todo mundo, meu pai erguendo a taça e dizendo, ao nosso orgulho e alegria. Na mesma semana, recebi um cartão pelo correio. Meu cartão de aniversário, um papel fininho com uma mensagem impressa, nem escrita à mão, que dizia, quem sabe no ano que vem você nos deixa orgulhosos. E só. Sem com amor, mãe e pai. Sem cheque, sem ligação, só uma linha que equivalia, você ainda não é suficiente. Fiquei no meu apartamento com o cartão aberto no balcão da cozinha, enquanto meu celular vibrava com fotos no Instagram do Darren de smoking, minha mãe abraçando-o como se ele tivesse voltado da guerra. Eu queria jogar o cartão fora, mas não consegui. Não porque quisesse guardá-lo, mas porque precisava me lembrar. Precisava parar de fingir que um dia eles acordariam e me viriam. Eles não sabiam que eu passara os últimos 5 anos construindo algo que eles jamais entenderiam. Veja, eu não segui a rota tradicional. Nada de 9 às 5, nada de empregador famoso para se gabar no brunch do clube. Cofundei uma startup de segurança e inteligência artificial. Nos primeiros anos, vivi de miojo e rodei código até meus olhos parecerem papel de lixa. Sem feriados, sem aniversários, só trampo. E então, depois que fechamos um contrato com uma empresa da Fortune 500, tudo explodiu. Fui caçado por uma firma global querendo comprar nossa propriedade intelectual. O acordo fechou mês passado. Meu bônus de assinatura, 1,2 milhão de dólares, sem contar a participação. Quando o dinheiro caiu, eu não senti alegria, não de cara, só silêncio. Fiquei encarando o número e pensando em todas as vezes que saí de uma peça da escola, de uma feira de ciências, de um torneio de debate e não vi ninguém me esperando. Em todos os você é sensível demais quando tentei me abrir. Em todo Natal em que o Darren ganhava os presentes bons e eu ganhava meias e um sermão. Eu nem contei a ele sobre o acordo. Não queria, até o cartão chegar. Algo naquelas 6 palavras, quem sabe no ano que vem, virou uma chave. Eu não respondi. Não liguei. Nem mandei mensagem. Só tirei um print do app do banco, o bônus ali, redondinho, e enviei no grupo da família, seguido de uma mensagem simples, não precisa esperar até o ano que vem. 2 dias depois, minha mãe ligou. Deixei tocar. Depois veio um recado na caixa postal, oi, querido. Só passando para ver como você está. O papai e eu achamos que faz tempo demais. Quem sabe você vem jantar em casa em breve. Adoraríamos colocar a conversa em dia. Colocar a conversa em dia? Depois de ignorarem minha formatura, de faltarem ao dia da minha mudança quando fui sozinho para São Francisco, de fingirem que cada conquista minha era um golpe de sorte. Ouvi o recado de um quarto de cobertura em Tóquio, onde eu estava numa viagem espontânea. Eu comia vagil numa cabine privativa quando a mensagem chegou. A cidade brilhava do lado de fora como um sonho, um que eu achava que não merecia. Tirei uma foto da mesa, do vinho, da vista, do prato, e quase respondi, desculpa, já jantei. Mas não respondi. Eu não estava pronto para falar. Queria que eles sentissem o silêncio, que sentassem nele, como eu sentei a vida toda. Achei que acabaria aí. Mas o Darren mandou um texto, uma palavra, sério? Seguida de outra, exagero. Foi aí que percebi que eles ainda não entendiam. Não era sobre vingança. Não no começo. Era sobre finalmente dizer, eu não sou invisível. Mas se queriam chamar de exagero, eu podia mostrar o que era exagero de verdade. E foi o começo da história de verdade. A mensagem do Darren ficou no meu celular como picada de mosquito, pequena, mas coçando cada vez mais. Exagero. Por um instante, fiquei encarando, tentando entender o que ele achava tão excessivo. Era o print? O flex discreto? Ou o fato de que eu, o filho menor, finalmente fiz algo impossível de ignorar? Não respondi. Travei o telefone e deixei-o virado para baixo na mesa do hotel. O garçom trouxe a sobremesa, panacota de matcha com folhas de ouro, e forcei um sorriso. Por dentro, meu peito ardia. Naquela noite, não dormi. O brilho do horizonte de Tóquio iluminava o quarto e eu ali, pensando como tudo deu tão errado. Pensei na voz da minha mãe no recado, o mesmo tom de sempre quando ela queria algo, caloroso, ligeiramente apressado. Um fiapo de culpa remexeu. Não era calor de verdade. Era performático, como quando eu tinha 8 anos e fiz uma caneca de barro para o Dia das Mães. Ela sorriu, deixou de lado e deu a caneca uma semana depois porque era feia demais para ficar exposta. Lembro dessa caneca mais do que de qualquer festa de aniversário. De manhã, abri o grupo novamente. Meu pai tinha entrado, sua mãe e eu adoraríamos te ver. O Darren contou as novidades. Parabéns. Vamos comemorar juntos. Jantar no domingo. Comemorar. Eles não me comemoraram em 28 anos. E agora que eu tenho dinheiro, agora sim estão orgulhosos. Não sei o que me irritou mais, a hipocrisia ou a calma com que presumiram que eu viria correndo. Não respondi. Ainda não. Em vez disso, abri um arquivo em que vinha trabalhando silenciosamente havia meses, uma auditoria de cada dólar que eu emprestei ou dei a eles ao longo dos anos. Conserto de carro quando o seguro atrasou. Os 14 mil dólares que fiz uma transferência quando o Darren teve problemas de fluxo de caixa e precisou cobrir a entrada de um imóvel. A vez em que paguei o IPTU dele sem contar, porque ouvi minha mãe chorando na cozinha. Total, 83.571 dólares e 43 centavos. Anexei a planilha e mandei para mim mesmo com o assunto comprovantes, só por via das dúvidas. Na casa deles, se é que dá para chamar de minha casa. Meus pais moram num sobrado bacana em Connecticut. Nada extravagante, mas limpo, confortável.
Grande parte desse conforto foi discretamente acolchoado por mim. A assinatura da Netflix? Minha. O sistema de segurança? Meu. O termostato inteligente? Adivinha? Eu nunca liguei. Fazia porque parecia significar algo, uma forma de continuar parte da família quando me sentia de fora. Acho que, no fundo, eu pensava que, se continuasse ajudando, eles me viriam. Não viram. Mas agora queriam me ver. Não o eu de verdade, não o Adam que varou noites programando, que rodou no pré-med mas achou sua vocação em criptografia de dados. Não. Eles queriam ver a versão de 1,2 milhão de dólares. Então, dei a eles algo para olhar. Comprei uma passagem de primeira classe de volta aos Estados Unidos. Não por eles, por mim. Eu precisava ficar de pé na mesma casa onde sentei na mesa das crianças no jantar de noivado do Darren, mesmo tendo 24 anos. Precisava sentir aquele silêncio de novo, tempo suficiente para enterrá-lo. Mas não planejava ficar muito. Quando pousei, não avisei. Aluguei um carro, um Audi R8 preto fosco. Por que não? E passei pelo mercado onde trabalhei no ensino médio enquanto o Darren se concentrava nos esportes. Estacionei em frente à casa dos meus pais pouco antes do pôr do sol. As janelas brilhavam como sempre, a luz da varanda piscando como um farol. Fiquei um minuto inteiro na porta, coração disparado, como se tivesse 16 e fosse levar bronca. Toquei a campainha. Minha mãe abriu. Ela ofegou: Adam, meu Deus. Puxou-me para um abraço antes que eu desviasse. Você não avisou que vinha. Isto é, uma surpresa. Por dentro, a mesa já estava posta, velas, vinho, frango assado. 3 pratos, um para cada um e um para mim. Deve estar exausto, disse meu pai, vindo da cozinha. Voo longo, né? Senta. Guardamos seu lugar. Olhei para o meu lugar por um segundo demorado. Eles falaram, ou melhor, falaram por 15 minutos sem parar, sobre como estavam orgulhosos, como Darren contou tudo, como era engraçado eu ter escondido minhas vitórias. Eu assentia, dava respostas curtas. Não toquei na comida. Só observava. Observava como sorriam para mim agora, como se eu finalmente fosse algo que eles pudessem reivindicar. Então minha mãe soltou a frase que rompeu a represa: a gente sempre soube que você faria algo grande. Você só demorou um pouco mais para florescer, mas sempre acreditamos. Eu ri. Ri mesmo. Um sopro curto e seco que a fez parar no meio da frase. Acreditar, eu disse, recostando. Engraçado. Lembro quando passei na UC Berkeley e o pai perguntou se era erro de secretaria. Meu pai se remexeu, era uma piada. Não teve graça. A mesa ficou em silêncio. Acho que foi quando perceberam que eu não tinha vindo pelo frango. Peguei o celular e apoiei na mesa. Abri a galeria e toquei numa foto que salvei em Tóquio, a mesa, o prato, a vista. Empurrei para eles. Foi onde eu estava quando vocês ligaram. Foi onde eu jantei sozinho enquanto vocês, de repente, estavam orgulhosos de mim. Minha mãe engoliu em seco. Adam, não foi isso que a gente quis, foi, sim, eu disse. Foi todo ano. Toda festa que passei sozinho. Toda conquista que vocês ignoraram. Foi quando mandaram aquele cartão. Eles encaravam, mas eu não tinha terminado. Tirei do bolso uma planilha impressa. Meu pai desdobrou e percorreu as colunas com os olhos. O que é isso? Só alguns números, empréstimos, assinaturas, pagamentos que fiz. Em me pedir nada de volta. Cruzei o olhar com o dele. Mas relaxa, não é cobrança. Não vim buscar reembolso. Silêncio. Aí a voz do meu irmão veio atrás de mim. Uau, disse o Darren, chegando atrasado. Você veio mesmo aqui para transformar tudo em dinheiro? Virei, pela primeira vez na vida, eu não estava nervoso perto dele. Não, respondi, calmo e afiado. Quem transformou em dinheiro foi você, quando aquele Rolex foi parar no seu pulso. E foi aí que ficou interessante, porque o Darren não estava ali para colocar a conversa em dia. Tinha motivo próprio, nada a ver com me dar boas-vindas. Largou as chaves no balcão, cruzou os braços e se recostou na parede como se a casa fosse dele, como sempre. Ele tinha um jeito de entrar num cômodo como se tivessem construído para ele. Na escola, professores passavam a mão na cabeça dele. Em casa, mesma história. O tipo de cara que quebrava uma janela jogando bola dentro de casa e, de algum modo, eu era o punido porque deveria ter impedido. Ele olhou a planilha na mão do meu pai e voltou para mim. Você voou até aqui só para esfregar recibos na nossa cara? Não, eu disse, firme. Vim ver se restava algo. Alguma decência. Algum reconhecimento de quem eu sou além do que posso dar. Minha mãe estendeu a mão, eu puxei antes do toque. Você não faz ideia de como foram difíceis esses anos para nós, ela disse. O Darren passou por tanta coisa no trabalho, e a gente não queria te negligenciar, mas estávamos sobrecarregados. Ah, é, eu disse, plano. Ocupados demais vendo Darren virar VP para notar que eu trabalhava 80 horas por semana para pagar aluguel. Ocupados demais ajudando a comprar ternos enquanto eu vendia os meus para não ser despejado. Ocupados demais escolhendo por quem torcer, e nem perceberam que tinham escolhido. Meu pai suspirou, do jeito de sempre quando eu não recuava. Adam, cometemos erros, ok? Mas ficar remexendo nisso, esse drama todo, não é saudável. Vamos seguir em frente. Sorri de lado. Você quer dizer, varrer para debaixo do tapete, como sempre. Darren revirou os olhos, foi até a geladeira, tirou uma cerveja sem pedir, abriu e resmungou, clássico Adam, sempre a vítima. Soou como tapa, não por surpresa, mas porque eu percebi algo ali. Ele não era só obtuso. Ele precisava que eu fosse a vítima. Porque, se eu não fosse, talvez ele não fosse o herói. E isso o apavorava. Levantei devagar. Quer saber de que isso se trata, Darren? Não é dinheiro. Não é o cartão de aniversário. É a narrativa. Você virou o dourado porque era mais fácil do que ter 2 filhos para cuidar. Era mais fácil me ignorar do que admitir que podiam estar errados. Errados sobre o que, ele disparou. Aproximei, calmo, sobre quem vale a pena aparecer por. Isso finalmente fez meu pai erguer os olhos. Parecia mais velho. Cansado. Talvez estivesse enxergando, ou só se perguntando como perdeu o controle do cômodo. Antes que falasse, o Darren cortou, não vou me desculpar por ter sucesso, Adam. Eu conquistei minha promoção. Ganhei o orgulho deles.
Você sempre quis as coisas de mão beijada. Ri pelo nariz. Você quer dizer como a entrada que eu te dei? As referências de emprego que te passei quando você estava se encontrando? Ou o favor que pedi para conseguir seu primeiro cliente para impressionar seu chefe e posar de milagreiro? O rosto dele vacilou. Abriu a boca, fechou. Pela primeira vez em anos, cortei o ar dele, e isso pesou. Não foi satisfação. Não foi triunfo. Foi só pesado. Minha mãe piscou, sem saber se ficava brava comigo ou envergonhada do Darren. Meu pai pousou a planilha sem dizer nada, e eu soube que aquilo não terminaria com pedido de desculpas ou abraço de filme. Não era mal entendido, era padrão. E eles não estavam prontos para quebrá-lo. Sabe de uma coisa? Falei, guardando o celular. Vocês não precisam gostar de quem eu me tornei, mas não podem reescrever como cheguei aqui. Adam, começou minha mãe. Por favor, estamos tentando não, vocês estão reagindo. Porque agora eu sou visível. Porque agora eu tenho algo que vocês acham que querem. Darren bufou. Ah, qual é? Não, cortei. Não me interrompe. Não desta vez. Deixei o silêncio pesar. Ninguém se mexeu. Até as taças pareceram parar. Eu atravessei o mundo para olhar nos seus olhos e dar a chance de dizerem algo real. Não porque eu precisava, mas porque eu costumava desejar isso. Sabe de uma coisa? Parei de desejar. Os olhos da minha mãe brilharam, mas ela não chorou. Nunca chorava por mim, a não ser que a fizesse parecer a ferida. Dei um passo atrás, soltando a tensão. Aí o Darren, leve de novo, com aquela superioridade, disse a pior coisa possível. E agora? Vai cortar a gente? Cancelar a Netflix e sair se sentindo fodão. Lancei um olhar longo e indecifrável, e sorri. Ah, Darren, você realmente não entende. Tirei o celular outra vez, não para mostrar outro print, mas outra coisa, algo que faria o Darren endireitar a postura, algo que, enfim, apagaria o sorriso dele. Mas, antes de eu abrir, o celular da minha mãe apitou. Ela olhou a tela. Os olhos arregalaram. Isso, é real. Ela me encarou como se não me reconhecesse. Assenti devagar. Já está acontecendo. E o Darren, ainda sem ligar os pontos, pegou o próprio celular, e o rosto dele começou a mudar. Foi o primeiro ondular de consequências. Fiquei ali vendo a cara dele passar da arrogância para algo que eu não via desde que éramos crianças, medo. O polegar tremeu, tocou a notificação e, num instante, toda a postura mudou. Sumiu o ar de dono, a risadinha. Ele ficou menor, calado, um moleque pego colando. O que é isso? Perguntou, piscando. Não respondi de imediato. Deixei o silêncio fazer o que palavras nunca fizeram. Meu pai quebrou. O que está acontecendo? Virei para ele, calmo, o seu menino de ouro tem um probleminha. Quando tentei avisá-lo há uns 2 anos, lembra, quando sugere que parasse de usar bens da empresa para consultorias particulares. A cabeça do Darren disparou. Você disse que era só uma sugestão. Não, levantei um dedo. Eu disse que era ilegal. Você não ouviu. Minha mãe olhava de um para outro, confusa. Adam, do que você está falando? Aproximei e apoiei meu celular na mesa. Na tela, um e-mail encaminhado de um escritório de advocacia, com carimbo daquela manhã. Eu me copiei oculto na mensagem que a empresa do Darren recebeu, com evidências de manipulação de dados, acessos não autorizados a clientes e prints dos logs de atividade dele. Logs que eu sinalizei e baixei quando trabalhei naquele projeto, sob nada, muito antes do nosso acordo de venda. Eu não pretendia guardar, mas algo me dizia, sempre me disse, que o Darren ficaria descuidado. Tentei te proteger, falei, sem olhar para ele. Tentei manter isso quieto. Mas você saiu falando, me arrastou na lama. E quando a empresa começou a farejar brechas internas, procurou a mim, não você, não o jurídico de vocês, a mim, porque sabiam que eu construía a estrutura. Eu tinha acesso a cada log, cada ação de usuário, cada discrepância. Meu pai encarou o Darren, atônito, disse que é piada. Ele abriu a boca, fechou. Não conseguiu falar. Você fez $50.000 por fora ano passado, desviando clientes, acrescentei. Clientes da firma. Você encobriu bem, mas não perfeitamente. E agora eles sabem. Minha mãe arfou, mas ele só estava tentando se adiantar, você não entende a pressão. Não, mãe, cortei. Chega de desculpas. Não para ele. Nem para vocês. Vocês sempre disseram que eu tinha que deixar vocês orgulhosos. Eu deixei. E vocês mal notaram. Ele mentiu, trapaceou, e vocês fizeram festa. Virei para o Darren, a firma ainda não abriu queixa. Talvez nem abra. Talvez te demitam discretamente. Talvez peçam restituição. Isso é com eles. Eu fiz minha parte. Entreguei o que pediram. Você me arruinou, ele sussurrou. Você realmente me arruinou. Não, respondi. Você se arruinou. Eu só parei de limpar suas bagunças. Pela primeira vez, ele não tinha réplica. Meu pai sentou, encarando o frango intocado no centro da mesa como se ali estivesse a resposta. Minha mãe torcia as mãos, e eu percebi algo estranho. Ela esperava que eu a consolasse, que dissesse que ficaria tudo bem. Eu não disse, porque não ficaria. Eles passaram anos plantando sementes de comparação, amor condicional, fome emocional, e agora encaravam o jardim que cultivaram. Eu não vim aqui para arruinar nada, falei baixo. Vim na esperança de que houvesse algo a salvar. Uma família. Um fiapo de honestidade. Mas vocês estavam ocupados demais polindo a coroa do Darren para notar quem segurava o trono. Peguei meu casaco na cadeira e guardei o celular. O Darren ainda encarava a tela, sem acreditar que a vida dele poderia rachar. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. E minha mãe, só parecia perdida. Eu não estou mais com raiva, disse a eles. Estou cansado. Cansado de implorar para ser visto. Cansado de fingir que a aprovação de vocês significa algo. Chega. Fui até a porta. A voz do Darren quebrou atrás de mim. Então é isso? Você só vai embora. Parei, a mão na maçaneta. Não, respondi. Eu corro, e não olho para trás. Saí para a noite fria de Connecticut. O ar cortante preenchendo meus pulmões como liberdade. A luz da varanda piscava acima, sempre piscou. Meu pai nunca consertou. Dizia que não valia o trabalho.
Engraçado, aquela luz da varanda era minha infância em resumo, oscilando, fraca, sempre segunda prioridade. Entrei no carro, o Audi ronronou como confiança. Ao me afastar, olhei uma vez pelo retrovisor. A casa ficou imóvel. Ninguém correu para fora. Ninguém gritou meu nome. Só ficou, e eu senti paz pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, acordei em Manhattan. O horizonte cintilava pelas janelas do meu novo apartamento, comprado à vista mês passado. Moderno, minimalista, silencioso, um lugar que parecia meu. Sem fantasmas, sem expectativas, só espaço para respirar. Fiz um café e abri o e-mail. Nada dos meus pais. Nenhuma chamada. Não me surpreendi. Aquela casa não foi construída para pedidos de desculpa, foi construída para silêncio, para negação. Mas algo inesperado chegou, uma mensagem no LinkedIn de um velho colega do ensino médio, alguém com quem eu não falava havia mais de uma década. Ei, cara, parabéns. Vi o post de Tóquio. Você foi longe. Engraçado como os quietos acabam sendo os mais barulhentos no fim. Fiquei olhando a mensagem e sorri. Acho que sim. No fim da semana, cancelei o sistema de segurança da casa deles, derrubei a Netflix, encerrei as assinaturas que eu pagava por trás dos panos havia anos. Não foi por despeito. Foi fechamento. Eu não era mais o caixa eletrônico emocional deles. Eu não devia nada. Também falei com meu advogado para criar um fundo filantrópico em meu nome, para, discretamente, bancar bolsas de estudo para gente como eu, os que crescem nas sombras, os quietos, os esquecidos. Ele perguntou como eu queria chamar. Pensei um instante e respondi, fundo talvez no ano que vem. Ele sorriu. Brutal. Não é brutal, falei. É honesto. E foi assim que acabou. Não com gritos, não com uma porta batida, mas com uma caminhada tranquila e firme para longe de pessoas que só sabiam amar com condições. E, desta vez, eu não olhei para trás.